Você gasta bastante tempo trabalhando, se dedicando aos estudos, poxa, sai cedo de casa, chega tarde, cansado, precisa fazer comida em casa, precisa dar atenção para sua família, para os seus amigos, para os seus filhos. E no meio de todo esse turbilhão da nossa vida, você sente que está deixando de lado um aspecto muito importante da sua vida, que é o lado financeiro. Você sente que o seu dinheiro não está trabalhando tanto quanto poderia para você. Então esse vídeo aqui é para você. Eu vou te passar duas sugestões, dois caminhos a seguir, que em pouco tempo você vai conseguir montar uma carteira de investimentos simples, mas profissional e que vai te entregar resultado a médio e longo prazo. Então bora pro vídeo. Antes de começar, eu vou pedir que você curta esse conteúdo, que você compartilhe com quem também investe, mas não está muito satisfeito ou satisfeita com os resultados que vem obtendo. E obviamente se inscreva no nosso canal para estar sempre antenado com todas as informações que a gente vem passando por aqui. Seja de renda fixa, fundos imobiliários, ações, criptoativos, economia e tudo mais. Eu preciso te dar um recado importante por último, tá? No dia 29 de novembro vai acontecer a Black Friday da Finclass. A melhor data do ano para você que quer garantir o acesso à maior e melhor plataforma de educação financeira e investimentos do mundo, a Finclass. Detalhe, com o melhor preço do ano, tá? Isso só vai ser possível se você se cadastrar na lista que está aqui embaixo, ou seja, clica no link que está aqui embaixo e esperar até o dia 29 de novembro, o único dia em que a gente vai comercializar a assinatura da Finclass por esse valor, ou seja, 50% de desconto, tá? Então, clica aqui, deixa seu nome para você ter acesso a recomendações de investimento, comunidade e aulas com os melhores professores do Brasil e do mundo quando o assunto é dinheiro e grana e investimentos. Agora vamos lá, Gui. Poxa, eu não tenho muito tempo para dedicar aos meus investimentos, eu não tenho muito tempo para selecionar os melhores ativos. O que eu devo fazer? Bom, tem dois caminhos que a gente pode seguir aqui. O primeiro, eu vou falar um caminho que ele vai te fazer o quê então? Ele vai te economizar tempo, tá certo? Por quê? Com o dia a dia corrido, que menos você tem, é tempo. Lógico, pô, Gui, às vezes eu consigo assistir um outro vídeo, assistir um vídeo aqui da Finclass para entender o que está acontecendo, mas eu não me sinto confortável, confiante em tomar as minhas próprias decisões de investimento. Eu não me sinto à vontade de escolher um determinado ativo de renda fixa, de escolher um fundo imobiliário, de comprar uma ação. Ou pior, Gui, de vender uma ação que está se desvalorizando, um fundo imobiliário que está se desvalorizando na minha carteira, um título de renda fixa. Pela falta de tempo, eu não consigo acompanhar. E aí eu deixo lá na minha carteira. Não sei se é bom vender, se é bom aumentar. Então muitas pessoas passam por isso. Por quê? Porque quem trabalha sabe. Você dedica a maior parte do seu dia ao trabalho. E fica muito escasso o tempo para você realmente se aprofundar em cada uma das teses de investimentos. Então esse é um grande problema. Então, primeiro, você não tem tempo disponível. Ou seja, o que a gente vai fazer com essa carteira de investimentos aqui? Você vai evitar a seleção de ativos. Eu vou colocar aqui a seleção. O que é a seleção de ativos, Gui? Isso aqui você deve evitar, tá certo? O que é a seleção de ativos, Gui? É você olhar todas as ações que tem na Bolsa Brasileira e você tentar escolher 1, 2, 3, 4, 5, 6 ações que você acredita que vão ter um bom potencial. Não, Gui, eu vou estudar, eu vou assistir os vídeos dos analistas, dos influencers, dessas ações, os pontos positivos e negativos e vou decidir por escolher 6 dessas ações. Você acabou de me dizer que você não tem tempo. E por mais que você tenha tempo para comprar essas ações, será que você vai ter o tempo necessário para acompanhar o que está acontecendo com essas empresas? Por quê, Gui? Senão você vai ter uma bela seleção no D0, que a gente costuma dizer, né? Ou seja, hoje você gasta muito tempo fazendo essa seleção de ativos e você tem excelentes ações, você tem excelentes títulos de renda fixa, excelentes fundos imobiliários, excelentes ativos internacionais. Hoje, conforme o tempo vai passando, pode ser que uma ou outra empresa perca a qualidade, ou ela fique muito cara, ou as expectativas de médio e longo prazo dela mudem, ou um novo concorrente está tomando espaço de mercado dela, a lucratividade começa a cair, ela começa a se endividar, você não está acompanhando, você não sabe se ela deixou de ser uma empresa tão boa ou está passando por um processo de se tornar uma empresa ruim. Mesma coisa com fundos imobiliários. Poxa, tinha um imóvel muito bem localizado, poxa, estava ali 100% locado, só que romperam o contrato. Não era um contrato muito bacana para o dono do imóvel, para o fundo imobiliário. Ele ficou sem aluguel e agora está difícil alugar aquele espaço. Você não segue acompanhando. Você não sabe que uma parte desses fundos imobiliários aqui agora não são tão bons assim. Mesma coisa com ativos de renda fixa. E aquela empresa ali tá mal das pernas. A saúde financeira dela, que era boa, tá piorando. Então esse não parece mais ser um bom investimento. Mesma coisa com ativos internacionais, tá certo? Então
poxa Gui, se eu não vou conseguir investir dessa maneira, que me parece ser uma maneira muito rentável, o que eu devo fazer? Eu não devo investir em ações, não devo investir em fundos imobiliários, não devo investir em ativos de renda fixa, não devo investir em ativos internacionais? Não, você vai investir em todas essas classes de ativos. Mas ao invés de você fazer uma seleção, você vai escolher cestas de ativos, tá certo? O que são cestas de ativos, Gui? São fundos de investimento que dentro deles você vai ter diversos ativos daquela classe. Então a gente pode estar falando aqui de uma cesta de ação. O que vai ter dentro dessa cesta de ação? Diversas ações de diversas empresas de um determinado setor, de um determinado segmento. Poxa, dessa maneira você vai estar levando aqui um setor da economia brasileira, um tamanho ou um índice de mercado da Bolsa Brasileira. Dessa maneira, uma ou outra empresa, elas podem até não se tornar mais muito boas, mas outras podem mais do que compensar essa performance ruim. E sabe o que é o melhor? Quando você investe nessas cestas, se em um determinado momento essas empresas passam a se tornar muito ruins, pouco negociadas na bolsa, elas saem dessas cestas, dando lugar a empresas melhores. Então, quando você não tem tempo para selecionar e acompanhar ações, fundos imobiliários e tudo mais, investir em cestas é uma boa estratégia, porque você vai economizar tempo e, automaticamente, conforme os ativos eles forem ficando cada vez piores, se deteriorando, perdendo espaço de mercado, minguando, eles automaticamente irão sair da sua carteira de investimentos, sem que você precise fazer nada. O que são essas cestas? Essas cestas são os que são conhecidos pelo nome ETF. ETF são os fundos de investimento passivo. Eles replicam um determinado índice, tá certo? Então, você que não tem tempo, você pode investir em ações? Sim. Vai investir em ações de papel, de empresas separadas? Eu acho ruim, tá? Não, Gui, mas eu só vou investir em empresas sólidas e tudo mais que estão aí no Brasil já há anos, há décadas. Eu até entendo esse tipo de pensamento. Se a gente for parar para pensar, são poucas empresas que já têm várias décadas no Brasil e não necessariamente elas foram lucrativas, tá? E detalhe, em alguns momentos elas são precificadas a valores muito altos. Será que faz sentido você continuar com uma empresa, mesmo que essa empresa, poxa, tenha várias décadas no Brasil, quando ela está sendo negociada a um valor muito alto? Então, o fato de você ter um ETF de ações vai reduzir o peso dessas decisões, digamos assim, equivocadas ou erradas, tá certo? Tá bom, Gui, agora quais são essas cestas? Quais são aí esses ETFs que eu poderia ter na minha carteira de investimentos? Bom, vou ter ETF de ações? Com certeza. Pô, Gui, mas ações no Brasil, eu já ouvi dizer, cara, que é complicado. Ações no Brasil não dão dinheiro. Bom, se você souber escolher a cesta certa, ou seja, o ETF correto, você vai ver que no Brasil deu sim para você ganhar dinheiro com ações, mesmo se você for comparar o rendimento dessas ações com os índices de renda fixa, com o CDI, com a Selic, por exemplo. A gente vai investir em renda fixa, Gui? Com certeza, né? O Brasil não é conhecido por ser o país da renda fixa à toa. No Brasil, os índices de renda fixa entregam resultados historicamente muito elevados e com risco muito baixo. E tem diversos ETFs, as cestas de ativos de renda fixa, que, cara, estão entregando resultado de maneira consistente. Então, vamos ter renda fixa aqui, com certeza. A gente vai ter aqui, Gui, ativo internacional? Com certeza. Tá? Eu sempre gosto de falar o seguinte, olha, tem muita gente que fala, pô, Gui, eu tenho um perfil de investimento bem conservador. O que é conservador? Não gosto de correr risco, pô. Eu vejo eu perdendo, Gui, qualquer valor, qualquer grana, eu já fico louca, não consigo dormir e tudo mais. Eu falo, olha, legal esse pensamento. Onde você está investindo? Eu, a pessoa, estou com 100% do meu dinheiro no Tesouro Selic. Eu falo, olha, bacana, mas eu vou te dar um outro panorama, uma outra visão. Então você é um investidor, uma investidora que se considera uma pessoa extremamente conservadora, tá? Está aqui no Brasil, que é um país subdesenvolvido, é um país emergente, que tem crises econômicas frequentemente, que tem crises políticas frequentemente, crises institucionais frequentemente. A moeda do Brasil é uma moeda relativamente fraca, vem perdendo seu poder de compra consistentemente há vários anos. E você acha que 100% do seu dinheiro no Tesouro Selic você tem uma posição conservadora? Eu acho que não. Então, por mais que você tenha uma posição conservadora, né, um perfil de investidor, um perfil de investimento conservador,
eu acho que você não pode se ater somente à oscilação de patrimônio. Eu acho que você tem que olhar para dentro da sua carteira e pensar, poxa, quanto desse meu patrimônio aqui, ele tá, né, em dólar, moeda forte. Porque se algum BO grande atingir o Brasil, o que vai estar valendo no final das contas? É o dólar. Se você não tem nada de dólar e alguma crise severa recai sobre o Brasil, o que vai acontecer com o seu dinheiro que está 100% em Tesouro Selic? Vai perder muito poder de compra. Por quê? Porque o dólar vai disparar, o preço dos produtos eletrônicos vai disparar, a inflação vai ser impactada para cima. Então você vai perder poder de compra, mesmo com uma carteira extremamente conservadora, tá? Então eu sempre gosto de ressaltar, por mais conservador que seja o seu perfil de investimento, precisa ter alguma coisa em ativos internacionais, tá? A carteira que eu vou passar para vocês aqui, ela não tem um perfil conservador, ela tem um perfil moderado para arrojado, ou seja, ela chacoalha de maneira razoável, né, o preço que você investe ali. Aí você vai me perguntar antes, ué Gui, mas não tem aqui a parte de fundos imobiliários? Olha, até temos ETFs de fundos imobiliários, só que tem um problema. Quando a gente fala de fundo imobiliário, do investimento através de ETFs. Qual que é? Uma boa parte, uma grande parte do retorno dos fundos imobiliários no Brasil nos últimos anos, né, na última década, ele veio dos dividendos. O que isso significa, Gui? Toda a grana que eu recebo, ou seja, a maior parte do resultado que você obteve, ou que os brasileiros obtiveram, com o investimento em FIIs, eles foram através de dividendos, ou seja, eles foram isentos do imposto de renda. Então a maior parte da grana, do retorno que veio dos FIIs, dos fundos imobiliários, foi isenta do imposto de renda. Quando você fala de fundos imobiliários dentro de um ETF, você perde essa isenção. Por quê? Porque os dividendos eles vão cair lá dentro do ETF, a cota do ETF sobe, ou seja, o que era para você receber na sua conta isento de imposto de renda, você vai passar a pagar imposto sobre isso se você investir em um ETF de fundo imobiliário. Por isso, eu acho que hoje ainda não é eficiente a gente investir em fundo imobiliário através de ETF. Dá pra gente fazer? Dá, mas eu não gosto muito. Eu preferiria que você procurasse um bom FOF, um fundo de fundos do segmento imobiliário, que aí já vai te trazer uma diversificação e você vai continuar tendo dividendo, de onde vem uma boa parte da remuneração dos fundos imobiliários, isento do imposto de renda. Ah, Gui, mas isso acontece com investimento em ações também? De verdade, é verdade. Uma boa parte do resultado das ações vem através dos dividendos, mas não tanto quanto dos fundos imobiliários. Por isso que eu acho que investir em ações através de ETFs, você ainda tem uma vantagem maior do que investir em ETFs, em FIIs através de ETFs, certo? Bom, então vamos lá, dividir essa carteira aqui, formada, né, por ETF? Bom, então bora. Como é que a gente dividiria essa carteira, Gui? Vamos começar aqui falando de renda fixa, mas não da renda fixa mais conservadora possível. Vamos começar falando da renda fixa, que historicamente veio trazendo muito dinheiro para o bolso dos brasileiros e brasileiras. Se você tem uma idade um pouco mais avançada, você já deve falar, poxa, um título de renda fixa que trouxe mais resultado historicamente, deve ser alguma coisa indexada à inflação. E de fato, é. Historicamente, no Brasil, os investimentos em renda fixa atrelados à inflação trouxeram muito retorno. E hoje o nível de taxa que eles estão pagando é muito elevado. Então a gente vai colocar aqui 2 ETFs, ou seja, 2 cestas de títulos públicos de renda fixa indexados à inflação. Legal? A gente vai colocar aqui, ó, 30%, que é uma boa parcela, em um ETF de renda fixa, que é o ETF de renda fixa dos indexados à inflação de curto prazo. Por que esse ETF, Gui? Historicamente, o índice que esse ETF replica, né, que é o IMAB5, apresenta um resultado acima do CDI com risco muito baixo. Então ele tem uma relação risco-retorno muito boa com relação ao principal índice do mercado brasileiro, que é o CDI. Eu costumo dizer, inclusive, que esse cara é o primeiro passo que a pessoa física tem que dar fora do Tesouro Selic, tá? Ah, saiu da poupança, Tesouro Selic, saiu do Tesouro Selic, depois foi lá para o CDB, né? Tá Tesouro Selic ou CDB, saiu disso, foi para esse cara que é o IMAB5. Que ETF é esse, Gui? O código dele é meio esquisito. Todos os códigos que eu vou falar aqui, eles são meio esquisitos, parecem nomes de avião, tá? Mas você vai encontrar ele pelo código B5P211. 30% da sua carteira de investimentos nesse cara aqui. Pô, Gui, só isso de indexado à inflação? Não, tem mais, tá? Depois de ter colocado 30% nesse carinha aqui, você vai colocar 15% em títulos públicos indexados à inflação, não é igual aqui? Mais de qualquer prazo, desde os que vencem em um dia até os que vencem em 40 anos. Qual que é o ETF, Gui? A cesta de título público que faz isso? É uma cesta cujo código é IMAB11. O índice é o IMAB.
tá? Dos títulos públicos indexados à inflação. Qual que é a diferença desse para esse aqui? Esse cara, ele tem um pouco mais de volatilidade, que são essas chacoalhadas de preço. Esse cara tem um pouco menos. Porém, Gui, então eu vou tudo nesse. Porém, a médio e longo prazo, o IMAB, ele entregou mais resultado, entregou mais retorno do que esse carinha aqui. Tá bom? Então eu vou colocar tudo nesse. Aí você vai ficar com uma carteira com risco muito elevado, né? Em momentos desafiadores da economia brasileira, do mercado brasileiro, aí sua grana vai poder se desvalorizar muito. Então é legal fazer um combo entre esses dois aqui. Perfeito? Gui, e agora? A gente vai investir em ações? Vamos investir em ações. Mas é em qualquer ação, Gui? Não é em qualquer ação, não é em qualquer cesta de títulos, não é em qualquer cesta de ações, tá? Gui, vamos investir no Ibovespa? Olha, eu não gosto tanto. Por quê? Porque historicamente o Ibovespa não apresentou uma relação risco-retorno legal. Ele não apresentou um resultado bom frente ao risco que as pessoas estavam correndo. Pô, Gui, se eu não vou investir em uma cesta de títulos formadas pelo Ibovespa, qual que você me sugeriria? Eu sugeriria uma cesta de ações que historicamente vem entregando muito resultado, que é uma cesta formada por empresas consolidadas, normalmente líderes do mercado e normalmente boas pagadoras de dividendo. Então são empresas que destinam a maior parte do lucro dela a remunerar os seus acionistas. Qual que é esse índice, Gui? O nome desse índice é IDIV, que é o índice de dividendos da Bolsa Brasileira. Então são empresas que pagam mais dividendos. Empresas que pagam mais dividendos, elas o fazem por um único grande motivo. Que motivo é esse, Gui? Essas empresas elas já são tão grandes, normalmente já são tão grandes, e normalmente já não tem tanto espaço para crescer, ou seja, elas são líderes do mercado, que elas pegam a maior parte do lucro, olham para o seu negócio e falam, olha, eu já sou líder no mercado, tenho poucos concorrentes ou quase nenhum, não tenho para onde eu reinvestir aqui para crescer. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar a maior parte desse lucro e distribuir para os meus acionistas. Por isso que elas normalmente têm uma taxa de dividendo, né, um dividend yield bem alto. Então, historicamente, o IDIV, esse índice aqui, ele foi bem mais rentável do que o Ibovespa. Bem mais quanto, Gui? Duvido você mostrar isso daí. Bom, bora lá. Desde 2006, olha só, o Ibovespa ele entregou um resultado, uma valorização de 292%, certo? Desde 2006, quase 18 anos. O IDIV, o índice, né, das empresas pagadoras de dividendo, entregou um resultado de nada mais nada menos do que 836% no mesmo período. Olha a diferença que a gente está falando aqui. Gui, mas às vezes você pegou uma janela ruim para o Ibovespa, né? Não, concordo, pode ser que isso tenha acontecido, mas o que eu fiz? Eu fiz um estudo que a gente chama de janelas móveis. O que é isso? Desde o início do IDIV, né? Aí já tinha o Ibovespa. Então tem o IDIV e o Ibovespa. Todos os dias eu fui lá e simulei uma aplicação de R$100 no IDIV e R$100 no Ibovespa. Dia seguinte, R$100 no IDIV e R$100 no Ibovespa. Dia seguinte, R$100 no IDIV e R$100 no Ibovespa. Dia seguinte, a mesma coisa. Fiz isso. E aí eu peguei e comparei a rentabilidade de todos esses aportes depois de 3 anos. Fiz isso desde 2006. Sabe quantos aportes ter? Quantos aportes a gente está falando aqui? A gente está falando de praticamente 3.800 aportes. Apliquei R$100 no IDIV e R$100 no Ibovespa. E depois eu peguei, 3 anos depois, a rentabilidade de cada um desses aportes, tanto no IDIV quanto no Ibovespa. E eu vi quantos desses aportes no IDIV renderam mais do que os aportes no mesmo dia do Ibovespa. Olha só que interessante. Em 81% dos casos, o retorno do IDIV foi mais alto. E o Ibovespa venceu em apenas 19% dos casos. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que desde o início do IDIV, se você investiu qualquer dia no IDIV R$100, a chance de você ter obtido um retorno maior do que o Ibovespa é de 81%. É muito, muito mais alto. Então, ele é um índice que apresentou um resultado muito maior, com uma consistência muito maior. Por isso que quando o assunto é investir em cestas de ações, né, ETF de ações, eu prefiro o IDIV. Qual que é o ETF, Gui? Que replica esse carinha aqui? É o famoso DIVO11, tá certo? Então você vai ter um índice que entregou resultado de maneira consistente, sem correr risco, muito elevado, perfeito?
divo 11 aqui, 15% da sua carteira em ações. Vou ter investimento internacional, Gui? Vai ter investimento internacional. Em um dos índices mais consistentes e mais rentáveis das últimas décadas, que é o S&P 500, certo? Que índice é esse, Gui? Esse índice pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se você não sabe, a economia americana é a maior economia do mundo, uma das economias mais produtivas do mundo, uma das economias mais inovadoras do mundo, uma das economias mais pujantes do mundo. Se você pensar em termos de avanços tecnológicos nos últimos 20, 30 anos, a grande maioria desses avanços vieram de empresas americanas. Empresas essas que são listadas na Bolsa Americana. Empresas essas que estão no S&P 500. Então, quando você compra uma cesta das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a chance de você estar comprando indiretamente as empresas que vão revolucionar a economia global nos próximos anos é muito alta. Por quê? Porque, historicamente, isso veio ocorrendo nos últimos 5, nos últimos 10, nos últimos 15, nos últimos 20 anos. Então, ter exposição na Bolsa Americana dessa maneira vai fazer com que você compre, invariavelmente, as maiores e as mais inovadoras empresas das próximas décadas. Isso vai fazer com que o seu dinheiro suba. Por isso que o S&P vem apresentando um resultado tão bom há tanto tempo. Aí você vai falar, poxa Gui, qual que é o ETF do S&P? Esse eu conheço, é o IVVB11, certo? Errado. Esse até é uma boa opção, tá? Mas tem opções hoje já mais baratas, ou seja, que você paga uma taxa de administração menor. Qual que é essa opção, Gui? Essa opção é do ETF SPX11, tá certo? Você vai estar levando a mesma coisa, o S&P 500. A diferença do SPX11 para o IVVB11 é a taxa de administração. Você vai ter aqui uma taxa de administração um pouquinho menor, 0,05% menor do que você teria no IVVB11. Mas já que você está investindo agora, então vamos pegar o mais barato. Você vai estar levando a mesma coisa por um custo mais baixo. Tem duas lojas lá vendendo a mesma calça jeans que você quer, a Renner e a C&A. Onde você vai comprar? Onde tiver R$5 mais barato, lógico. Você não gosta de jogar dinheiro fora, tá certo? Então é isso que você vai fazer ao adquirir SPX11. SPX e 11. Tava faltando uma letra aqui. SPX e 11, tá? Pagar uma taxa de administração um pouco mais barata, investindo no índice de ações mais rentável do mundo nas últimas décadas. Então aqui a gente está falando de 20%. Vamos somar? 20, 50, 80. Tá faltando 20%, Gui. Onde eu vou colocar? Vou colocar em outro ETF? Não. Infelizmente hoje no Brasil a gente não tem opção de ETF para essa classe aqui. Que classe é essa? Renda fixa pós-fixada, sem risco, que é o Tesouro Selic. Então aqui você vai precisar abrir mão do ETF, mas também não tem muito problema. Por quê? Porque você consegue acessar de qualquer plataforma de investimento. Vai lá, abre sua corretora, conta da sua corretora ou seu banco, tem lá a abinha Tesouro Direto. Vai no Tesouro Selic e você vai destinar 20% do que você tem para investir para o Tesouro Selic mais longo que tiver aí a opção, tá? Tem 27 e 29. Gui, qual que eu vou? No 29. Aí você pode estar assistindo esse vídeo daqui a 2 anos. Tem o 29 e o 31, Gui. Vai no 31. E assim sucessivamente, tá bom? Então, essa é a carteira para quem não tem tempo, para quem quer economizar. Como é que você vai fazer o controle dessa carteira de investimentos? Você vai pegar o dinheiro que você tem para investir hoje, fora a sua reserva de emergência, vai comprar esses ativos aqui. O que é ETF? Esses códigozinhos aqui, essas letras, você vai comprar no home broker, no mesmo lugar que você compraria uma ação. Só que você vai comprar esses carinhas aqui. Ao longo do tempo, conforme você vai fazendo mais aportes, você vai reequilibrando isso. Ou seja, poxa Gui, eu vi aqui que o S&P ele se valorizou tanto, o SPX11, que eu tô com 25% nele. O que eu faço agora? Eu vou aportar mais R$1.000. Coloco o dinheiro nele? Não. Se ele está com 25, alguém perdeu espaço. Aí você vai reequilibrando com os aportes que você vai fazendo consistentemente. Aí talvez você esteja olhando para essa carteira e fala, pô Gui, eu tô com pouco ativo, tô 1, 2, 3, 4, 5 ativos na minha carteira de investimentos. Não é pouca coisa, você não está com 5 ativos. Você está com 500 empresas aqui, você está com dezenas de empresas aqui, você está com dezenas de títulos públicos aqui, alguns títulos públicos aqui e o título público mais conservador do mercado brasileiro aqui. Então você está muito bem diversificado com essa carteira aqui, apesar de ter apenas 5 cestas de ativos aí, 5 ativos diretos quando você olha lá na sua corretora, mas você está bem diversificado, perfeito?
Essa é uma opção. Agora eu vou te dar uma outra opção. E aí, só para te dar um contexto aqui, se você tivesse montado essa carteira lá em 2006 e carregado ela até hoje, dia 28 de outubro, que é o último dia que eu tenho disponível aqui para essa simulação, essa carteira acumularia um resultado, um retorno de 648% aproximadamente. E o resultado acumulado do CDI teria sido de 500%, tá? Ou seja, sua carteira de investimentos teria um resultado significativamente maior do que o CDI, tá? E isso com consistência, tá? Em janelas de 2, 3 anos, mantendo uma consistência em superar o CDI bem alta, certo? Essa então é uma opção, investir através de ETFs em uma carteira simplificada. Agora tem uma outra opção, você que quer uma carteira profissional. Você não tem tempo para fazer a seleção de ativos, mas você gostaria de ter uma carteira de ações selecionadas por profissionais, ou ter tempo para selecionar como profissional. Fundo imobiliário, a mesma coisa, quero uma carteira elaborada por profissionais. Renda fixa, a mesma coisa. Poxa, eu quero que alguém me diga qual comprar, quando vender, tá certo? Quanto vender, tanto em ações, fundos imobiliários, ativos internacionais, renda fixa e por aí vai. Só que eu não tenho tempo. A gente faz isso por você dentro da plataforma da Finclass. Vou te mostrar aqui rapidinho como é que funciona. Se você entrar na plataforma da Finclass, você vai ter essa visão aqui, ó. Vai ter um vídeo meu mostrando como é que você usa a plataforma, poxa, onde você enxerga as aulas e tudo mais, porém tem uma aba aqui, ó, chamada carteira. Quando você clicar nessa aba carteira, vai ter um negócio muito simples aqui, uma outra subaba chamada carteira de investimento. Você vai clicar aqui, ó, carteira. E aqui você pode colocar o seu patrimônio, quanto você tem para investir. Lembrando que você não tem tempo, você está fazendo isso daqui, ó, não deu nem 30 segundos. Poxa, Gui, eu tenho 50 mil reais para investir. Você vai clicar nesse botão 50 mil reais, a gente mudou automaticamente para você. E você vai decidir se você quer investir via ativos, ou seja, ações diretamente, fundos imobiliários diretamente, ativos de renda fixa diretamente ou via fundos de investimento, tá? Via fundos é mais simples, principalmente na hora de declarar imposto de renda, tá? Não deixa de ser tão rentável, não deixa de ter uma rentabilidade boa, tá? Você vai clicar aqui, ó, em atualizar a carteira. A gente vai calcular rapidinho para você qual que é a carteira recomendada para esse nível de patrimônio. Você vai clicar aqui, ó, em fundos de renda fixa, fundos imobiliários, fundo de ações, e você vai saber exatamente qual fundo você tem que comprar, qual o valor que você tem que colocar em cada um deles, tá? Ah, Gui, mas eu gosto de comprar as ações diretamente. Vai clicar aqui em ativos, atualiza a carteira, a gente vai te dizer quais ações você vai comprar, qual que é o valor que você tem que comprar, até quando você tem que segurar, tá? Quais os ativos alternativos, os criptoativos, os fundos imobiliários, os ativos de renda fixa e por aí vai. Poxa, Gui, mas será que essa opção é rentável? Eu abri aqui o nosso último relatório de performance, tá? Na plataforma da Finclass. Então veja, todo o acompanhamento do resultado é feito da maneira mais transparente possível, tá? A gente divulga mensalmente, e o Rodrigo, inclusive, o nosso analista de alocação, faz uma live mensalmente para tirar todas as dúvidas de vocês com relação à performance das carteiras. Então a gente divulga aqui, ó, a gente conta primeiro, né? Um pouquinho do que aconteceu no mercado brasileiro, as principais notícias, o que aconteceu lá fora. E a gente divulga uma tabela simplificada, logo no começo do relatório, com o resultado da nossa carteira. A nossa carteira, aqui formada por ativos, nos últimos 12 meses, trouxe uma rentabilidade de 16,37%. Quanto que foi o CDI no período? 11,06%. Nos últimos 12 meses, a carteira aqui que a gente recomenda na Finclass rendeu 5% a mais do que o CDI. Poxa, e desde o início, Gui? A gente começou a montar essa carteira no dia 7 de novembro de 2022. Desde lá, o CDI tem uma rentabilidade de 24,5% e a nossa carteira 29,01%. Ou seja, você selecionando os ativos como verdadeiro profissional, só que sem gastar tempo para isso, a gente vai estar fazendo isso para você, você pode aumentar e muito o resultado dos seus investimentos. Poxa, Gui, mas como é que eu... E se eu tiver alguma dúvida? A gente tem live de segunda a sexta-feira. Todos os analistas da Finclass fazem lives para tirar todas as suas dúvidas. Então tem live de segunda comigo, terça com o pessoal de ações, quarta com o Thales sobre criptoativos, quinta com o Ricardo sobre fundos imobiliários, sexta com a Rai sobre ativos internacionais e fundos de investimento. Você tem live todos os dias. Ah, Gui, mas eu não consigo participar da live, eu não consigo assistir depois. Não consigo, por algum motivo. Tem uma comunidade aberta 24 horas. Você pode postar sua dúvida lá, eu tenho certeza que outros dos 40 mil participantes vão te ajudar a tirar suas dúvidas, principalmente aqueles mais experientes. Aqui ninguém quis me ajudar. Os nossos moderadores estarão lá de segunda a sexta-feira
para tirar as dúvidas que vocês enviam, tá? Ou seja, além das aulas da Finclass, os melhores professores do Brasil e do mundo, você tem acesso de um jeito simples, sem gastar nem 5 minutos, para montar a melhor carteira de investimentos possível para você, seja através de ativos, seja através de fundos de investimento. Pô, Gui, então se eu não tenho tempo, eu posso seguir essa carteira de ETFs, porém eu posso entrar na Finclass e seguir as recomendações de vocês? Sim, todos os meses tem relatório de resultado transparente, explicando tudo o que aconteceu com a nossa carteira de investimentos, os ativos que mais subiram, os ativos que mais caíram, as carteiras por diferentes faixas de patrimônio, o que aconteceu com a carteira de ações, com a carteira de renda fixa, com a parte de fundo imobiliário, com a parte de ativos internacionais e tudo mais, tá? Tudo 100% transparente. Então você pode pegar aqui todos os nossos relatórios de resultado e você vai ver que eles são extremamente consistentes. Ou seja, esse resultado que eu estou mostrando aqui para vocês, de 12 meses, está 16,37 contra um CDI de 11, não é mentira não. E você pode pegar todos os ativos que a gente recomendou e fazer por conta própria, tá? Então você tem dois caminhos a seguir. Montar essa carteira por conta própria, sozinho e fazendo o rebalanceamento dela, você vai ter um resultado legal, tenho convicção disso, te mostrei. Ou você pode ter um resultado de acordo com uma seleção profissional de ativos. Como, Gui? Entrando na Black Friday da Finclass. Se você clicar no link aqui embaixo, você vai garantir o melhor preço de todo o ano para ter acesso por 12 meses à maior e melhor plataforma de educação financeira e investimentos do Brasil. Perfeito? Espero que você, assim como mais de 130 mil pessoas, se sintam confortáveis e confiantes de que nós estamos fazendo o melhor trabalho para adiantar a sua independência financeira e se junte à Finclass no dia 29 de novembro, na nossa Black Friday, a melhor Black Friday da história da Finclass. Espero lá, hein? Se gostou do vídeo, lembra, curte, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.